Turminha boa do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa disciplina que é a melhor de todas, que não podia ser outra como é a História. Vamos então ao tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 43, objetos de conhecimento, pluralidades e diversidades identitárias na atualidade, as pautas dos povos indígenas no século XXI e suas formas de inserção no debate local, regional, nacional e internacional. Detalhamento: a diversidade religiosa e os problemas de intolerância, o debate em relação à diversidade sexual e de gênero, preconceito e violência étnica. Falaremos então um pouquinho sobre a pluralidade religiosa, as múltiplas formas de crer. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então, gente, falaremos sobre a diversidade religiosa. Discutiremos um pouquinho essa temática, essa pauta bastante relevante e bastante importante também para a gente entender a atualidade, entender o ambiente e a sociedade onde a gente está inserido. Mas, professor, o que de fato é diversidade religiosa, professor? Quando a gente fala de diversidade religiosa, a gente pode dizer que significa uma variedade, pluralidade de diferenças em relação à forma de crer, às diversas formas de crer, os diversos tipos de religião e a forma como as pessoas demonstram a sua religiosidade e suas crenças. Eu estou aqui do lado de alguns sacerdotes das diversas religiões que vocês conhecem, que provavelmente vocês praticam, basicamente para falar para vocês que não existe uma melhor que a outra ou uma mais importante que a outra. O que existe, de fato, são as diversas formas de crer, de se acreditar e de se expressar a sua religiosidade. Estou aqui do lado de um sacerdote católico, de um sacerdote evangélico, também de um sacerdote judaico, muçulmano, entre outras formas de religião. Até porque a nossa sociedade se caracteriza pela grande pluralidade, tanto cultural como também religiosa. Então, a partir de agora, gente, a gente vai mergulhar nessa temática, nas várias formas de crer, nas muitas formas de crer, justamente para a gente romper essa ideia de intolerância religiosa, até porque a gente só tem preconceito, muitas vezes, do que a gente não conhece e não respeita. Então, o nosso objetivo é esse, tá, gente? Traçar paralelos para o respeito e para o bom convívio em sociedade. Vamos ao texto, vamos lá. Vamos então ver o que o texto fala para a gente. Olha só, pessoal, a palavra religião vem de religio, termo latino, que originalmente se referia a qualquer conjunto de regras e interdições. Religião, pois é uma categoria de análise histórica e social que pode ser definida como um conjunto de crenças, preceitos e valores que compõem artigos de fé de determinado grupo em um contexto histórico e cultural específico. Então a gente está falando de fato o que é uma religião, professor. Basicamente é um conjunto de práticas, de preceitos que determinam a fé de um grupo social em um contexto histórico. Gente, a gente vive uma sociedade predominantemente judaico-cristã, não significa que não haja outras religiões na nossa sociedade brasileira, inclusive existem muitas religiões, cada um com seu credo, com sua característica e com as suas peculiaridades, tá, gente? A gente sabe que existem religiões monoteístas, ou seja, aquelas cujo credo pertence a um único ser, a um único Deus, a uma única identidade. Eu posso citar até, inclusive, o cristianismo como uma religião monoteísta, muito embora a gente haja a figura de Jesus Cristo, mas segundo o credo cristão, ele pertence apenas a uma divindade, segundo ali a teoria da trindade, estipulada ali no início da era cristã. Deus é uno e, ao mesmo tempo, trino.
Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a gente encara o próprio cristianismo como uma religião monoteísta. E o cristianismo deriva do judaísmo, que também é uma religião monoteísta, assim como o islamismo, que também tem uma corrente ligada ali às chamadas religiões abraânicas. Mas existem outras crenças. Por exemplo, as religiões de matriz africana, elas são também, por que não dizer, seguem ali uma vertente também ali, tanto do panteísmo como também do politeísmo. Mas, professor, o senhor está falando tudo isso e a gente quer saber de conceitos, até porque a gente quer aprender para deixar de ter o preconceito que muitas vezes está ali enraizado na nossa sociedade. Vamos ao texto, então, entender um pouquinho mais sobre o que o professor está falando, sobre essa questão de religiosidade e de diversidade religiosa. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A religião é sempre coletiva, ou seja, ela pertence ali a um certo coletivo social. Embora cada uma tenha suas características, existem pontos em comum referente a todas elas, como divindade, muito embora o budismo ele não tenha o Buda como uma divindade, o Siddhartha Gautama não é uma divindade, mas tem também os seus símbolos, os seus rituais, os seus textos sagrados e os seus espaços, ou seja, os seus lugares sagrados. Gente, isso aqui é importante para a gente ter em mente, tá, gente? Uma das características e peculiaridades das religiões. Cada uma tem divindade, muito embora não seja uma regra, tá, gente? Símbolos, os seus simbolismos, os seus rituais, eu trago para vocês, inclusive, a própria missa para os católicos e o culto religioso para os evangélicos também não deixam de ser rituais religiosos. Os textos sagrados, como no caso do islamismo, a gente tem o Corão, e no cristianismo a gente tem a Bíblia Sagrada, tá, gente? Os espaços e lugares sagrados, ou seja, o próprio templo, parte também como um lugar sagrado, um preceito religioso e também certos lugares em que aconteceram, por que não dizer, situações importantes para essas religiões. Como a gente tem a própria Jerusalém, a Terra Santa, como um símbolo sagrado, tanto para cristãos, judeus e também muçulmanos. Além disso, existem as doutrinas, os conjuntos de regras que norteiam uma religião, e autoridades religiosas, ou seja, os sacerdotes. A gente pode frisar para vocês aqui os babalorixás das religiões de matriz africana, o próprio padre e o pastor também são autoridades religiosas que compõem essas religiões, tá bom, gente? Esses pontos em comum são fáceis de perceber em todas as religiões, pois são alvo de referência e ou respeito entre seus praticantes. E em relação a isso, a gente, primeiramente, tem que conhecer e, mais uma vez, tem que frisar, porque muito embora a gente tenha o nosso credo religioso, eu tenho certeza que você tem aí o seu credo religioso, a gente sempre tem que levar em consideração que não existe religião ou culto ou até mesmo seita mais importante ou melhor que outra. Existe uma pluralidade de religião e, a partir do momento que você conhece, você, então, exerce o que a gente pode chamar de tolerância religiosa, que é ao contrário da intolerância religiosa. Então a gente vai começar a abarcar esse conceito a partir de agora. O que de fato é a prática da tolerância religiosa, professor? Vamos ao texto. Vamos lá, galera. E o texto nos fala o seguinte: tolerância é um termo vindo do latim tolerare, que significa suportar ou tolerar. Essa palavra pode ser até soar esquisito, né, professor? Como assim, professor? A gente muitas vezes utiliza a palavra, o verbo suportar para aquilo que não nos faz bem, mas a gente tem que conviver. No caso das religiões, esse verbo ela não tem essa conotação. Ele tem mais a conotação de respeito do que propriamente a você suportar algo que você não gosta, mas tem que conviver, tá, gente? Essa palavra ela tem mais a ver com a questão do respeito à diversidade religiosa. Olha o que o texto continua falando para a gente. A tolerância é o ato de agir com condescendência, quase que não sai, e aceitação perante algo que não se quer
ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Isso aqui é importante, tá, gente? Porque muito embora você tenha a sua religião, o seu credo, muitas das vezes você tem que conviver, até porque a gente vive em sociedade, com pessoas que têm um credo diferente do seu. Muitas das vezes a gente, por puro preconceito, ou até mesmo por ignorância, a gente acaba tendo, por que não dizer, preconceito com aquela pessoa que exerce um credo diferente do nosso. E muitas das vezes, prestem atenção que isso aqui é importante, a gente acaba, por um motivo ou outro, demonizando, gente. O que é isso? É você colocar tudo aquilo que é mal em cima de algo que não é o seu. Você demoniza aquilo que é diferente do seu. Muitas das vezes você, por ser evangélico, ou católico ou cristão de uma forma geral, você acaba tendo preconceito com religião de matriz africana. Por quê? Porque não é o seu credo, olha só, gente, é diferente do seu, e é muito mais fácil você reprimir aquilo que é diferente do que você aceitar e conviver com respeito. Não é mesmo, galera? Vamos voltar com o texto, vamos lá. Uma pessoa tolerante, normalmente, aceita opiniões e comportamentos diferentes daquele estabelecido pelo seu meio social. Esta categoria de tolerância é denominada tolerância social. Intolerância, prestem atenção, é o mesmo que a ausência de tolerância, característica que corresponde à falta de compreensão ou aceitação em relação a algo. Professor, quando eu sou intolerante, professor? Quando eu não aceito a diferença que existe na sociedade, tanto em relação à cultura, como principalmente em relação à religiosidade, até mesmo orientação sexual e outras pautas que vêm ser, muitas das vezes, diferente do que a sociedade tem como algo normal. E a gente sabe que essas questões estão cada vez mais em voga e em debate justamente para romper preconceitos e, de certa forma, pregar a tolerância entre os indivíduos de uma sociedade. No caso específico das religiões, é importante compreender que existem múltiplas formas de crer, várias formas de crer, nem melhor, nem pior, apenas diferente uma das outras. Vamos voltar ao texto, vamos lá. A intolerância religiosa é o respeito aos direitos das pessoas de manter as suas crenças religiosas, podendo considerar como ato intolerante dos intolerantes as ofensas pessoais, por conta da religião, ou as formas contra a liturgia, cultos e de outras religiões. Ações desse tipo, em sua forma mais grave, podem resultar em violência, como agressões físicas e depredações de templos. Gente, estou aqui basicamente para a gente convidar algum grupo por que não dizer, sacerdotes religiosos, para a gente pregar contra a intolerância religiosa e, mais uma vez, demonstrar as várias formas de crer. Olha só, gente, assim como há diferentes locais e culturas, gente, a gente tem nossa cultura, que muitas vezes difere a cultura do outro, há diferentes crenças e religiões. Inclusive, o termo respeito à diversidade religiosa, prestem atenção, surgiu como forma de cessar as ações de intolerância entre os diversos grupos religiosos. Então, a gente pode dizer que esse termo está em voga justamente para a gente conviver em harmonia, tanto aquele que crê em uma religião como aquele que crê em outra religião. Isso ocorre em muitos grupos religiosos que acreditam numa única fé, crenças e rituais, e que muitas vezes não aceitam que tem uma crença diferente. E esse ato a gente chama de intolerância religiosa. Quando muitas vezes um grupo religioso, quando vê uma religião diferente da sua, ele muitas das vezes escolhe afastar, discriminar, justamente porque não conhece, tá, gente? Esse termo foi totalmente amparado por lei. Diversos países, até mesmo o Brasil, por exemplo,
com o intuito de promover o respeito entre as diferentes religiões e suas práticas e seus fiéis, prega o que a gente chama de diversidade religiosa. Então agora a gente vai começar a conhecer as diversas formas de crer, tá bom, gente? E suas principais características, começando primeiramente com as religiões que têm a sua característica de ser politeístas. Vamos ao texto, vamos lá. O que é politeísmo, professor? Vamos então pegar a palavra para entender um pouquinho. Poli vem de muito, e teísmo vem justamente de deuses ou entidades, tá, gente? O politeísmo é um sistema religioso que consiste na crença de diferentes divindades. Aqui eu trouxe para vocês algumas religiões de caráter politeístas, para a gente ter um exemplo. Eu trouxe aqui dois deuses da mitologia grega, tá, gente? O próprio Zeus e Atenas. E também a gente tem aqui Odin, simbolizando as religiões ali nórdicas, tá, gente? Todas elas têm a característica de ser politeísta. Ou seja, acreditam na existência de várias divindades. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Nas sociedades politeístas são admitidas as existências de múltiplos deuses, normalmente cada um dedicado a uma característica particular da natureza, como o deus do trovão, o deus do sol, deusa da chuva, deusa da terra e etc. Tá, gente? A gente tem, por exemplo, a mitologia grega como uma mitologia de caráter politeísta, porque ela acredita e aceita a existência de várias divindades. Por exemplo, Zeus é o deus do trovão e o pai de todos os deuses da mitologia grega. Atena é a deusa da sabedoria. Hades é o deus do submundo. Ares é o deus da guerra e várias outras divindades que compõem o panteão grego, assim também como existem os deuses da mitologia romana, que é uma variação dos deuses da mitologia grega, tá bom, gente? E outras religiões ali também exercem essa característica de ser politeístas, ou seja, acreditam e aceitam a existência de vários deuses. Vamos adiante, vamos lá. O politeísmo era bastante comum em sociedades da antiguidade, como a Grécia Antiga, a Roma Antiga, o Egito Antigo, por exemplo. Atualmente continua presente em algumas religiões de origem africana e também asiática, tá, gente? Como a gente tem as religiões politeístas, a gente tem também as religiões de caráter monoteístas. Vamos entender quais são e suas principais características. Monoteísmo é o sistema doutrinário que admite a existência de apenas uma divindade que segue uma única religião. Atualmente, as principais religiões monoteístas são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, coincidentemente ou não, elas têm o que a gente chama de raiz abraânica, tá, gente? Tanto o cristianismo como o islamismo e também o judaísmo. Os monoteístas, acreditam que o responsável pela criação de todas as coisas do universo seja apenas um único Deus, uma única divindade. No caso dos judeus e cristãos, tem apenas a crença em Yahvé, que é o Deus judaico, que, por sinal, também de onde deriva o Deus cristão. E também a gente tem a figura de Alá, que é o Deus ali do islamismo, tá, gente? Mas bem como a gente tem as religiões monoteístas e politeístas, a gente também tem as chamadas religiões de matriz africana. E eu estou aqui ao lado de um templo religioso de matriz africana, para a gente entender um pouquinho mais sobre essas religiões e sua importância também, tá, gente? Vamos ver um pouquinho sobre as religiões de matriz africana e o texto nos fala o seguinte, tá, gente? A matriz africana contempla várias religiões, como a Umbanda e o Candomblé. Essas são adaptações e reinvenções das diversas formas de crer dos povos africanos para cá trazidos para serem escravizados em meados do século XVI. Mais uma vez, tá, gente?
quando a gente fala de religião de matriz africana, muitas das vezes, galera, não é a própria religião vindo de África, mas sim uma reinvenção, uma releitura, inclusive uma adaptação dessas religiões aqui para o contexto nacional, que durante muito tempo a gente sabe que os negros foram escravizados e muitas das vezes impedidos de professar a sua própria fé. Então essa religião de matriz africana, ela, por que não dizer, é um ato de resistência contra a dominação, primeiramente dos brancos e segundamente ali das pessoas que de certa forma discriminavam os escravizados e ex-escravizados negros aqui no Brasil. E a primeira que trago para vocês, para a gente entender um pouquinho mais sobre a religião de matriz africana, é justamente o candomblé. O candomblé é uma religião de matriz africana que cultua os orixás. Prestem atenção. O termo candomblé vem da junção da palavra quibundo, candombé, que significa dança com atabaques, e mais iorubá e elê, que significa casa, tá, gente? É uma junção de uma palavra quibundo com uma palavra iorubá, para dar ali a nomenclatura dessa religião, que é candomblé. Significa, de fato, a casa de dança com atabaques, tá, gente? E é uma religião bastante difundida no Brasil, com inúmeros praticantes. Mais uma vez, muitas das vezes a gente tem preconceito do que a gente não conhece. E se você conhecer, você acaba praticando o que a gente conhece como a tolerância, e o respeito a tudo que é diferente do que a gente tem como algo, uma verdade pronta e acabada, que muitas das vezes vem do nosso crer, que nem sempre corresponde ali à realidade como ela é. Vamos adiante, vamos lá. Decorrida do animismo africano, a religião tem por base a alma da natureza. Em seu entendimento, os animais e plantas possuem espiritualidade. Isso é a essência do candomblé. Como a gente tem um candomblé, a gente também tem uma outra religião de vertente africana também, que é justamente a Umbanda, tá, gente? Vamos entender um pouquinho sobre os preceitos e as características dessa que é uma religião tipicamente brasileira. A Umbanda é uma religião brasileira resultante da mistura de elementos de religiões africanas, indígenas, orientais e europeias, como no caso o catolicismo e o espiritismo kardecista. A gente pode dizer que a Umbanda deriva ali do que a gente conhece como o sincretismo religioso. Professor, o que é isso, professor? O que é sincretismo? A gente pode dizer que é a mistura de vários elementos, de várias crenças, representando ali uma única crença, que no caso é a própria Umbanda, tá, gente? Por seu aspecto mestiço e sincrético, ou seja, a sua mistura que lhe é peculiar, a Umbanda é considerada uma religião genuinamente nacional, que no caso originou-se no território brasileiro. Vamos adiante, vamos lá, galera. A gente sabe que a Umbanda, tanto como outras religiões de matriz africana, elas sofrem muito preconceito de quem não conhece. Muitas das vezes, essa religião ela é de fato demonizada. A partir do momento que a gente não conhece, a gente acaba colocando o indivíduo que pratica essa religião como um representante do mal, mas a gente sabe que não se trata de bem e de mal, se trata apenas da pluralidade religiosa. Agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre a diversidade religiosa aqui no território nacional. E o texto nos fala o seguinte: diversidade religiosa no Brasil. Desde o início da nossa história, nos deparamos com os variados costumes e crenças dos povos originários, ou seja, das civilizações indígenas que viviam por aqui. Vamos adiante, vamos lá. Depois, com o contato com os povos europeus, como os portugueses e espanhóis, no processo de colonização e imigração proveniente do processo de imposição e intercâmbio cultural dessas outras culturas, intensificou-se ainda mais a variedade étnica e religiosa no nosso espaço, ou seja, no nosso país. A gente tem, na nossa comunidade, inclusive na nossa própria cidade, ou até mesmo no nosso estado e no nosso país, uma grande diversidade de religiões e formas de crer.
E a gente, mais uma vez, não tem que julgar, não tem que demonizar e não tem que desrespeitar. A gente tem que aprender a conviver, até porque o respeito é, de certa forma, a essência do bom convívio humano, tá bom, gente? Mais uma vez, muitas das vezes, quando a gente não conhece algo, a gente teme aquilo. E quando a gente teme aquilo, a gente costuma querer afastar e querer demonizar, querer basicamente julgar aquela pessoa como alguém inferior por praticar certas práticas culturais e certas práticas religiosas. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Além disso, tivemos também a presença da cultura africana, das populações orientais e do continente asiático, consequentemente fazendo com que todo esse processo de diversidade no território brasileiro se aprofundasse, gente. Vamos adiante, vamos lá. Dessa forma, essas imensas variações de crença e de sua relação com o sagrado estruturaram uma enorme composição religiosa no cenário brasileiro, abrangendo uma linha de conhecimento único, originado das tradições e matrizes africana, indígena, europeia, orientais e também semitas. Então a gente está vendo que no nosso território brasileiro a gente tem diversas matrizes religiosas, diversas formas de crer, diversos cultos religiosos, onde a gente pode, muitas das vezes, em uma comunidade, abarcar pessoas que têm crenças diferentes. Mesmo sendo cristão, a gente pode dizer que existem dentro do próprio cristianismo diversos ramos religiosos que se diferenciam um do outro através de sua liturgia e de suas concepções do que é sagrado e que não é sagrado. A gente pode dizer que existem dentro do cristianismo o catolicismo tradicional. A gente pode dizer que existe o catolicismo renovado através do movimento da renovação carismática, e a gente também pode dizer que existe o protestantismo também, que é bastante arraigado na nossa sociedade. Que o protestantismo não é apenas uma única religião. Dentro do protestantismo existem várias vertentes e vários galhos religiosos, por assim dizer. A gente pode dizer que existem indivíduos que praticam a fé através da religião batista, da religião pentecostal, neopentecostal, presbiteriana, ou seja, dentro do cristianismo existem várias vertentes religiosas. Mas, além do cristianismo, a gente também tem os praticantes de religiões de matriz africana, Ubanda e Candomblé. A gente tem também indivíduos que se identificam com o espiritismo e que não faz melhor nem pior que ninguém. Apenas ali está nos colocando numa situação de uma vertente religiosa que a gente pode dizer que forma, por que não dizer, a cultura nacional. Vamos voltar com o texto, vamos lá. Embora tenham essa grande riqueza religiosa, existiu por muito tempo aqui relações de poder onde os praticantes de uma religião ou até mesmo de instituições governamentais anulavam as outras crenças e consideravam somente a sua. Durante boa parte do século XIX, a Constituição brasileira ali de 1824, uma das vertentes cristãs, conhecida como catolicismo, era a religião oficial de nosso país. Professor, e hoje, professor, a gente tem religião oficial no nosso país? Não, gente. A principal característica, inclusive é algo bastante elogiado, bastante comemorado, é o fato do Brasil ser um Estado considerado laico. O que é isso, professor? O que é um Estado laico? É um Estado que basicamente não tem uma religião oficial, que ela aceita as diversas formas de crer com o intuito da interação social, gerar o respeito e a tolerância religiosa. Mais uma vez, não existe religião melhor ou pior, existe apenas uma diversidade, uma diferença na forma de crer. E a gente busca, por que não dizer, o respeito, a tolerância, e basicamente estamos aqui para dar esse recado, para que a gente possa, de certa forma, conviver bem um com o outro. Afinal de contas, todos nós somos pertencentes a essa grande comunidade. E trouxe aqui uma citação
para encerrar nossa aula, que basicamente vai ser uma reflexão sobre as nossas próprias práticas. E a citação nos fala o seguinte, que a beleza da diversidade não seja mais apagada pela escuridão da intolerância. Olha só, pessoal, como é bastante forte e bastante pertinente para os nossos dias. Substitua todo o preconceito por respeito e você e todo o seu redor serão mais felizes. As diferenças fazem o mundo ser mais bonito. Tenha orgulho de quem você é e celebre sua existência todos os dias. Uma citação de Mariana Moreno para a gente refletir um pouquinho mais e encerrar a nossa aula.